influenciado o tempo todo. Por que eu perdi tanto tempo? Porque a história brasileira é uma história de silenciamento e de apagamento. O Brasil foi feito em cima do silêncio e do apagamento. Essa é a nossa história, desde o início. Para você ter uma ideia, veja, aqui habitavam povos que tinham sociedades extremamente avançadas do ponto de vista tecnológico, não eram sociedades atrasadas, muito pelo contrário, os povos ameríndios eram 8 milhões de pessoas. Hoje, são 800 mil pessoas. De 8 milhões para 800 mil, qual é o nome técnico para isso? Genocídio. Genocídio, exatamente. Então já começa com a história do genocídio. Segundo, quando a colonização começa, tem um economista muito importante no Brasil, chamado Celso Furtado, num livro fantástico, A Formação da Economia Brasileira, onde ele lembra o seguinte: o Brasil começa não como uma sociedade de ocupação, começa como um experimento econômico, que é o latifúndio escravagista primário exportador. Isso funda o Brasil. E esse latifúndio, ele estabelece basicamente o seguinte: as pessoas, os sujeitos são divididos em dois tipos. Aqueles sujeitos que são reconhecidos como pessoas e aqueles que caem à condição de coisa. Então a gente colocou a condição de coisa, sabe? O Brasil recebeu 35% de todas as pessoas escravizadas na África, que foram enviados para a América, vieram para o Brasil. Foi a maior colônia de escravização da América inteira. É o maior experimento necropolítico moderno, um dos maiores. Entendeu? Então isso é a nossa história. E essa história, para que ela possa continuar, ela precisa ser apagada. Ela precisa ser silenciada. Você precisa falar que esses povos ameríndios que estavam aqui eram todos arcaicos, certo? Era todo gente preguiçosa, que não queria trabalhar, porque os caras estavam lutando contra a sociedade do trabalho, porque entendia a alienação que hoje te submeteu, entendeu? Que você falou, pô, vivi 46 anos para um trabalho, mas eu sei que alguma coisa da vida eu perdi. Alguma coisa me foi escondida, né? Quer dizer, então esse pessoal estava lutando, mas não, eles são arcaicos. As pessoas que vieram para cá nessa situação de escravização, certo? A dor desse processo, a violência desse processo, certo? O apagamento que esse processo implica, porque afinal de contas você está colocando um ser humano na condição de coisa, né? Também tem que ser silenciado. Então essa é a história brasileira e isso continua a todo momento, entendeu? Quer dizer, se você tem a gente está aqui no estado de São Paulo, um estado de São Paulo, onde se você for lá para Araguari, você vai pegar Bandeirantes, né, por exemplo. Como assim a Bandeirantes? Quem foram os Bandeirantes? Os Bandeirantes foram caçadores de homens. A função do cara era caçar gente, entendeu? Caçar gente que tinha saído da situação de escravidão, caçar gente que era indígena, que eles queriam colocar dentro de uma sociedade de trabalho. Então, essa é a nossa história. Então, é muito natural que as pessoas elas não tenham esse acesso imediato à sua própria história, porque faz parte da própria constituição da sociedade brasileira esse bloqueio.